Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Podem assentar-se. Que bom que você está aqui hoje. É uma alegria para nós estarmos aqui também comemorando e celebrando o Dia das Mães, né? E você está percebendo que a igreja está aí toda enfeitada, toda feminina, né? E ali na frente também está tudo muito bonito, porque hoje nós estamos celebrando esse dia que é o Dia das Mães. Como eu disse, não existe, eu acho que nunca vai existir um amor maior do que o amor de Jesus por nós, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz. Mas o amor de mãe, dizem, né, que o amor de mãe também é um amor incondicional, também é um amor que ama, que se doa, que se rende, que sacrifica. E esse amor de mãe que nós queremos nessa noite celebrar. Amém? Nós vamos compartilhar a mensagem com vocês, eu, pastor Lucas, pastor Paulo, e nós queremos compartilhar o que nós aprendemos com a nossa mãe, o que eu aprendi com a minha mãe. Então, você pode pensar assim, falar de mãe não é tão difícil quando você tem uma mãe, ou quando sua mãe está perto de você, ou até mesmo quando você é mãe, né? Agora, tem pessoas que já não têm mais as mães, já não está mais com a mãe aqui, ou a mãe está distante, também não está aqui. E aí você fala assim, como que eu vou comemorar o Dia das Mães se eu não tenho mais a minha mãe? Mas nós podemos e devemos sempre lembrar o que ela nos ensinou. Então você pode se lamentar, você tem duas opções. Você pode se lamentar porque sua mãe não está mais entre nós, ou porque a sua mãe não está aqui, como é o meu caso, que minha mãe não está aqui. Mas eu posso lembrar o que minha mãe fez por mim, e eu posso compartilhar isso com você. E você pode compartilhar o que sua mãe fez por você, o que você aprendeu com a sua mãe. Então, é o que nós queremos compartilhar nessa noite. Mas, falar de mãe, nessa fase que eu estou vivendo, falei quarta-feira passada que eu estou numa fase de mãe em produção, né? Eu estou produzindo, tem um bebezinho aqui que está sendo produzido. E é uma fase muito gostosa, eu acho que as mães que passaram por isso sabem como é. Mas parece que o sentimento de mãe materno parece que fica mais aflorado, né? E fica mais fácil de falar de mãe por causa disso, né? Não só por causa da minha, mas porque eu também estou. Eu acredito que a mãe, ela se torna mãe quando ela descobre ou quando ela acha, ou quando ela imagina que ela está grávida, não é assim? É, né? Então, se você sente que você está grávida, imediatamente você já passa a se comportar como uma mãe, certo? Já os homens dizem também, né? Eu estou só dizendo, dizem que os homens se tornam pais quando o bebê nasce, certo? Ou quando o bebê começa a pesar no bolso, né? Então, quando o pai começa a perceber que o bebê está pesando no bolso dele, aí ele cai a ficha de que agora ele é pai, né? Então, a mãe já tem esse instinto materno, né? Eu digo isso porque mãe já tem esse instinto de amor e proteção antes mesmo do bebê nascer, né? Eu não sei vocês que já foram mães ou já estiveram grávidas, mas quando eu estou dirigindo ou quando meu marido está dirigindo e um carro para com tudo na nossa frente, a gente tem que parar com tudo também. A primeira coisa que a gente faz é colocar a mão onde? Na barriga, né? Por quê? Porque a gente quer proteger o bebê como se a gente fosse proteger o bebê. O pai já está preocupado se vai bater no carro, né? Se o carro vai bater atrás, se você vai bater no carro. O pai não está muito ligado com esse negócio de mãe, né? O pastor Paulo está concordando. Mas é verdade, as mães já correm a barriga, né? Ou quando vem alguém, vem o cachorrinho, vem pular, e você rapidinho, com aquele instinto de proteção, você já coloca a sua mão na barriga. Isso é muito legal, né? Porque as mães já têm, as mulheres, né? Já nascem com esse instinto materno, né? Os homens, acho que não nascem com o instinto paterno, né? Eles vão aprendendo a lidar com o instinto paterno. Os homens vão me matar depois, né? Mas, ó, fiz uma pesquisa na internet, rapidinho, e uma pesquisa que não demora muito. Você clica lá e digita uma frase e você já descobre isso que eu vou contar para vocês.
Vocês sabiam que depois do Natal, o Dia das Mães é a data mais importante para o comércio brasileiro? Vocês sabiam disso? O pior não é só que o Dia das Mães vem depois do Natal, até porque Natal todo mundo ganha presente, pai, mãe, criança, avó, ou então todo mundo corre para comprar presente, certo? Dia das Mães é só a mulher, então quem fatura é o comércio feminino, né? Roupas, perfumes, sapatos, homem não ganha nada. Só que o mais interessante é que depois do Dia das Mães vem o Dia das Crianças. As crianças ganham presente depois, mais do que o Dia das Mães. E depois ainda vem o Dia dos Namorados. Então quer dizer que os pais estão em quinto lugar. Os pais vêm só depois no ranking lá de comércio. Então primeiro é Natal, depois Dia das Mães, depois vem Dia das Crianças, depois Dia dos Namorados e só depois vem Dia dos Pais. Não fiquem chateados, os pais, tá? Mas eu acho que é porque a mãe tem os filhos têm esse senso de gratidão. Não sei, não fiz essa pesquisa, né, de por que as mães ganham mais presente do que os pais, mas eu acho que é isso que as mães têm esse instinto de proteção. Então, no primeiro semestre do ano, o mês de maio é o mês que o comércio mais fatura. Interessante, né? Quer dizer que é uma data muito importante. À tarde nós estávamos vendo uma propaganda, e a gente vê propaganda de todo tipo na Semana das Mães, né? A gente vê bebezinho, vê de adulto, vê propaganda de perfume, de banco, de não sei o que, de todas as coisas. E eu falei para o Lucas, interessante que no Dia das Mães eles investem muito em propagandas, em redes sociais, em TV, tudo por causa do Dia das Mães. E no Dia dos Pais a gente não vê muito isso, né? A gente não vê muito essas propagandas de investimento que o comércio faz. Talvez seja por causa disso. Mas eu espero que da mesma forma que os filhos correm nas lojas para comprar presente para os pais, da mesma forma que eles presenteiam as mães, aliás, eles honrem, eles amem, eles cuidam, porque o presente, na verdade, não é isso. Não é a coisa mais importante. Claro que toda mãe gosta de ganhar presente, mas não é isso que é importante. Os pais, as mães querem ser amadas, querem ser cuidadas, querem ser honradas, querem obediência. Então, às vezes, você dá um presente e não honrar não faz muito sentido, não é verdade? Então, o presente sempre tem que vir com a gratidão, com o sentimento de honra, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua mãe, tá? Mãe é aquela que cuidou de nós. Você pode dizer assim, estou mesmo, Rose, estou com a voz ruim aqui. Obrigada, Rose. Você pode dizer que mãe, você fala assim, mas eu não tive mãe, não fui criada por mãe, eu fui criada pela minha avó, fui criada pela minha tia, mas mãe é aquela que cuidou de você, é aquela que criou você, é aquela que educou você, que ensinou você, e é dela que você tem que tirar as suas lições. Então, nessa noite, nós pastores queremos compartilhar com você o que nós aprendemos com a nossa mãe. Então, a primeira coisa e a única coisa que eu aprendi, várias coisas eu aprendi com a minha mãe, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que eu aprendi com a minha mãe a amar Jesus. Repita comigo essa frase, por favor. Aprendi a amar Jesus. Você pode pensar assim, eu também aprendi a amar Jesus com a minha mãe. Ou você pode dizer, eu cresci num lar em que minha mãe não era cristã, se tornou cristã depois, e aí eu tive um princípio ou conceitos um pouco diferentes daqueles que eu deveria ter tido, ou foi diferente. Mas desde que eu nasci, eu vejo a minha mãe me ensinando a amar Jesus. Eu me lembro da minha mãe, por várias vezes, me arrastando, ou arrastando meu irmão para a igreja. E aí, quando meu irmão falava assim, não, eu quero ficar na rua, quero brincar, quero jogar bola. E minha mãe, não, deu hora de ir para a igreja, vai todo mundo tomar banho e vai todo mundo se arrumar. E a nossa igreja não era perto de casa, era longe. E nós íamos a pé, porque nós não tínhamos carro. E aí eu penso assim, nossa, hoje em dia, às vezes as pessoas moram tão pertinho da igreja, mas não trazem os filhos, ou não se
importam em trazer os filhos para a casa do Senhor, em ensinar os filhos, em criar os filhos na presença do Senhor. Não se importam em dizem que orar ou ler a Bíblia ocupa muito tempo do dia e isso não vale a pena. E na verdade isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer ao criar os nossos filhos. Eu me lembro que eu tive várias Bíblias antes de nascer, depois que eu nasci, e até hoje tem muitas Bíblias. E como os bebezinhos que nascem aí já recebem as Bíblias, né? Isso é muito legal. E eu me lembro de uma Bíblia, que é essa aqui que eu trouxe para vocês, rosa, né? Minha primeira Bíblia, eu trouxe para vocês verem. Aqui, minha mãe escreveu um salmo, e é esse salmo que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia no Salmo 92, versículo 12 e 15. O texto também está no telão, mas esse é um texto que marcou a minha adolescência e eu quero compartilhar com vocês. O texto diz assim, ó: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, e anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há justiça. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso! Quando você indica isso, você deseja isso para o seu filho, você está falando: o meu filho vai crescer, vai se tornar um homem de Deus, vai se tornar uma mulher de Deus, vai falar da palavra de Deus, vai evangelizar e vai ser um homem digno, ou uma mulher digna. E é isso que nós devemos fazer. Eu me lembro que quando minha mãe escreveu esse texto, e eu falei, não fazia sentido para mim esse texto ainda criança, mas hoje quando eu olho para ele, eu passo a entender palavra por palavra do que esse texto diz. Por exemplo, quando o texto diz assim, ó: os justos, porém, florescerão como palmeiras. Eu coloquei a foto aqui das palmeiras para vocês verem. Olha as palmeiras, são lindas, né? Eu sou apaixonada pelas palmeiras. E vocês sabiam que as palmeiras, elas são conhecidas pela sua larga vida? Elas vivem muitos e muitos, 200, 250 até 300 anos, as palmeiras vivem. E aí, uma das coisas que o detalhe das palmeiras é que elas florescem por cima de todas as circunstâncias. Enquanto quando tem os problemas aqui, a palmeira nem está sabendo, ela está lá em cima, ela está acima de todos os problemas e de todas as circunstâncias. E sabia que elas se adaptam e elas florescem em qualquer lugar. Aonde você plantar a palmeira, e a gente sempre vê eles transportando palmeiras, né? Palmeiras grandes. Onde você colocar a palmeira, ela vai se adaptar. Seja calor, seja frio, seja chuva, ela vai crescer e ela vai florescer. E o texto diz: os justos, porém, florescerão como as palmeiras. Elas ficarão enraizadas, elas ficarão firmes. Você já viu uma palmeira caída? Eu nunca vi. Talvez tenha, mas eu nunca vi. Claro que cai, mas eu nunca vi. Por quê? Porque elas ficam firmes. Elas aguentam ventos de 130, 140 km por hora. Tempestades que elas ficam ali, às vezes até se vergam, mas não caem. Quando você cria os seus filhos, desde pequenininho na palavra do Senhor, eles vão florescer como as palmeiras. Eles vão crescer, eles vão estar acima dos problemas, acima das circunstâncias, e eles vão florescer. Eles podem até se vergar, mas eles não vão cair. Eles não vão tombar, porque eles têm a raiz firme e forte na palavra do Senhor. Aí, isso depende só de você. Depende de você que está ensinando e está abençoando. Outra coisa que o texto diz é que eles crescerão como cedros do Líbano. Cedro do Líbano não é tão alto ou tão grande como as palmeiras. Mas uma coisa que quando pesquisei esse texto eu fiquei encantada é que os cedros do Líbano, quando você planta ele cresce primeiro, nos 3 primeiros anos de vida dele, ele cresce de 1,5 metro
a 2 metros a raiz. E ele mesmo, a própria planta, ele fica pequenininho, do tamanho de 5 centímetros. Isso significa que o investimento dele é para baixo, é nas suas raízes, é na sua profundidade. Depois de 3 anos é que ele começa a crescer e crescer e crescer e crescer e ele fica grande. Quando eu trouxe isso para a nossa vida e para a criação de filhos e para aquilo que eu aprendi com a minha mãe, é o que nós fazemos com as crianças. Quando nós trazemos as crianças para a casa de Deus, quando nós discipulamos, quando nós ensinamos, quando nós abençoamos os bebezinhos ali nos primeiros anos de vida, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, o que vai acontecer? Eles vão se aprofundar, eles vão crescer na palavra do Senhor. Quando eles crescerem de fato, 4, 5, e começarem a crescer, eles vão exalar aquilo que já está profundo. Então, se você tem criança pequena, filho, eu estou falando de filho pequeno porque outros pastores vão falar de filhos maiores, tá? Mas se você tem crianças pequenas, ou netos, ou crianças dentro da sua casa, você pode investir nos primeiros anos de vida da sua criança. Porque quando ela crescer, já está tudo pronto. A raiz está profunda, ela está enraizada, ela vai crescer, vai ficar linda, grande e vai florescer. Outra coisa do cedro, do Líbano, é que ele não precisa de chuva. Porque toda a raiz, tudo que ele precisa, toda a água, vem direto da sua raiz. Vem lá de baixo. Isso significa que quando os seus filhos crescem e florescem, como o cedro do Líbano, eles não precisam de mais nada a não ser da presença de Deus. Eles não precisam de mais nada a não ser da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a vida deles. E esse é o nosso desejo. Finalizando o texto diz assim, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida, e anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Se você quer mesmo que os seus filhos, seus netos cresçam, se tornem pessoas que floresçam, que abençoam, você pode investir desde pequenininho na graça e na misericórdia de Deus sobre a vida dele, que com certeza ele vai se tornar um homem, uma mulher de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Bom, compartilhando aquilo que eu aprendi com minha mãe, é que sempre há a esperança. Sempre há uma esperança. E eu gostaria de ler um texto com vocês antes de eu compartilhar uma história que eu quero contar aqui, que eu aprendi com a minha mãe. Está lá em Romanos capítulo 15, verso 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Interessante que o texto ele não diz se houver esperança, se der esperança, se puder ter esperança. Não existe o se. Ele diz que o Deus de toda a esperança, o Deus de toda a esperança. A única condição desse texto aqui é de confiar no Deus da esperança. É a única coisa que esse texto diz, é a única condição. E essa esperança é uma esperança viva, não é uma esperança morta, é uma esperança que morreu, mas ressuscitou depois de 3 dias. E eu creio que todos nós, o povo da cruz, esse povo que é a igreja, é um povo que tem esperança. Não importa a circunstância, não importa a mensagem que você recebeu no seu WhatsApp, não importa a ligação no meio da noite, não importa o diagnóstico do médico, não importa as coisas que chegam à sua porta e falam assim: acabou a esperança. Sempre existe uma esperança. Não acredito naquilo ditado popular: a esperança é a última que morre, a esperança não pode morrer. E a esperança nossa, minha e sua, é uma esperança viva, é uma esperança que ainda atua aqui hoje, ele está presente aqui hoje. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas por que eu aprendi essa esperança? Por que eu aprendi essa lição que é a esperança? Para mim foi uma lição
talvez uma das lições mais marcantes que eu tive com a minha mãe era uma mulher muito religiosa. Minha mãe, ela escolheu meu nome Lucas porque ela lia a Bíblia e ela gostava muito do Evangelho de Lucas. E aí, quando eu conheci Jesus, eu fiquei muito feliz por saber que o meu nome vem do Evangelho de Lucas. A minha mãe era uma mulher que gostava de ler a Bíblia de joelhos. Minha mãe era uma mulher que gostava de orar todo dia cedo. Mas a minha mãe, ela não tinha um relacionamento real com Jesus. Porque depois, por trás de tudo isso, existiam muitos vícios. Vícios desde os 12 anos, ela fumava. Minha mãe fumava desde os 12 anos, 13 anos, e o meu pai também. Então chegou um certo momento em que o pulmão não aguentava mais. O pulmão já estava fraco. E ela começou a passar muito mal. E foi logo quando eu comecei a caminhar com Jesus, comecei a ir à igreja. E minha mãe morava comigo em Astorga. Então ela volta para Tatuí, perto de Sorocaba, que é onde a gente morava, e ela vai tentar vender a nossa casa. Aí chega um dia que ela passa mal, vai para o hospital, é internada. Depois de dois meses ela ainda lá no hospital, ela começa a piorar e ela entra em coma. E aí o médico falou assim: olha, para minha irmã que morava lá, você tem irmãos? Se tem, manda chamar. Então quando você escuta isso, significa que algo muito ruim está para acontecer. Então eu e minha irmã, nós fomos para lá, e nós alguns dias ela até estava acordada. Mas o último dia que eu vi a minha mãe acordada, eu cheguei naquele quarto de hospital, e eu tinha acabado de conversar com o meu pastor Rogério lá de Astorga. Ele tinha me ligado e falado assim: Lucas, a última coisa que não pode morrer é a esperança, porque você ainda tem que continuar falando de Jesus para sua mãe, e essa é a sua oportunidade. Se você tiver a oportunidade, não perca. E aí eu cheguei no quarto, só eu e minha mãe, e ela estava na UTI, e eu cheguei naquele lugar, e é um lugar que para muitas pessoas não existe esperança, não existe qualquer tipo de esperança. E eu cheguei naquele quarto, o médico chegou e falou assim, me deu o diagnóstico, falou que era muito grave e que ela provavelmente iria morrer. Ele falou assim: e ela não pode te ouvir, ela está em coma. E ele saiu de lá e eu comecei a chorar. Falei: não, eu não aceito isso, não dá, eu não consigo. E aí eu comecei a orar e falar com ela: mãe, acorda. E aí ela acordou, ela abriu os olhos, o médico disse que ela não poderia ver, ela não poderia me ouvir. E eu comecei a orar com ela e falar de Jesus, e ela começou a mexer o lábio, porque ela não conseguia falar, porque ela estava com alguns equipamentos. E ela fala assim, ela mexia os lábios. Eu falava: mãe, eu não estou te entendendo. E ela mexia os lábios, eu falei: mãe, eu não estou te entendendo. Aí ela mexeu os lábios, eu falei: Jesus. Ela balançou a cabeça. Aí ela continuou falando, ela falava assim: só Jesus, só Jesus. E aí eu fiz uma oração com ela, e hoje eu descanso na esperança de que um dia eu vou encontrar com ela na glória. Hoje eu descanso porque eu sei que sempre existe uma esperança. Hoje, quando nós fazemos visita no hospital para pessoas que estão desesperançadas, eu levo essa esperança, porque sempre existe uma esperança. Interessante que quando eu estava pensando nisso essa semana, veio à minha mente o que o poeta Dante Alighieri, italiano, ele escreveu em sua obra Divina Comédia. Ele diz assim: na porta do inferno está escrito: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Dante Alighieri, ele viu o inferno como algo que remete ao desespero, que remete ao desespero definitivo, que remete à não esperança, que remete a uma condição de sofrimento, dor. Mas se a palavra que define o inferno é desespero, a palavra que define o céu é a esperança. É uma esperança viva no Cristo ressurreto. E essa esperança que eu quero compartilhar aqui hoje, essa esperança que eu falo, não é uma experiência, uma esperança comum. Porque algumas pessoas falam assim: eu tenho esperança, e ela senta e ela espera um milagre, assim como ela não faz nada, ela não se mexe, ela não se move, ela não ora pelos filhos, ela não ora pelo marido, e ela fala assim: não tem esperança, eu vou sentar e eu vou esperar, esse homem não tem jeito, ele deve demais, não tem jeito, esse homem aqui não, olha,
não dá certo. Eu nunca desisti de orar pela minha mãe, pela minha família, eu ainda oro pela minha família. Não desiste de orar pelo seu familiar. Aquele que não tem um relacionamento com Jesus, aquele que você fala assim, esse daí não tem jeito. Para Jesus tudo tem jeito. Sempre existe uma esperança. E a nossa esperança é essa. Eu queria ler com vocês que o autor de Hebreus, ele disse no verso 6 e 19, está no telão. Eu queria ler com vocês. Não está? Diz assim: temos essa esperança como a âncora da alma. Eu nunca tinha prestado atenção nesse texto, Hebreus 6,19. Temos essa esperança como a âncora da alma. No meio da desolação, no meio da tempestade, no meio do conflito, no meio do mal, quando o mar está revolto e nós temos a sensação de que nós vamos naufragar, a nossa fé precisa ser uma âncora da esperança, uma âncora que está ancorada no trono da graça de Deus, uma âncora que está ancorada nesse trono que está Jesus Cristo, à direita de Deus Pai. A nossa âncora, ela foi lançada nesse trono que está Jesus. Que a sua fé esteja ancorada naquele que sempre existe uma esperança. E por que nós devemos ter essa esperança? Porque nós sabemos em quem nós esperamos. Nós sabemos em quem nós podemos ter esperança. Eu gosto de um verbo que vem da esperança, que é esperançar, agir, fazer, não apenas esperar. Que você possa sair daqui hoje tendo a certeza da grande promessa de Deus para a sua vida, que é a salvação, que diz lá em Abacuque 3,18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós somos este povo que, apesar do sofrimento, que apesar de todo o mar revolto em nossa volta, nós ainda exultamos e nos alegramos. E as pessoas à nossa volta não entendem, eles não compreendem como nós ainda conseguimos ter uma alegria, como nós conseguimos ter uma esperança viva, porque a nossa esperança não está nas pessoas, está naquele que está do lado de Deus Pai. Amém? Diego pregou aqui sobre aprendeu a amar Jesus. O pastor Lucas falou sobre a esperança. Eu quero falar que eu aprendi com a minha mãe que Jesus é a resposta para qualquer situação na vida. Jesus é a resposta para qualquer situação nas nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 37,5. Abra sua Bíblia em Salmo 37,5. Está ali no telão também, quem quiser acompanhar pelo telão. Diz assim: entrega, vamos ler todos nós juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Além da Bíblia, você se recorda de ter visto esse verso em algum outro lugar? Você se recorda? Ele está aqui ao lado da igreja. Amém, as irmãs ali lembraram. Ele está aqui ao lado da igreja. E por que eu quero falar sobre esse texto? Porque quando eu tinha 15 anos, em 17 anos, no ano de 1986, toda a minha família praticamente, meu pai e as minhas irmãs mais velhas que eu, até minha irmã mais nova, todos eles entregaram a sua vida para Jesus. Todos eles, foi um levante assim na família, sabe? Todos eles. Meu pai foi passar, minha irmã mais nova se converteu, aí meu pai foi visitar em São Paulo, voltou convertido, e dali em diante as minhas outras irmãs, todas elas se converteram. E o interessante é que todos eles ficavam falando da Bíblia o tempo todo, sabe? Eu não era convertido, mas elas eram. Eu gostava de ouvir. E era bem legal porque eles tinham sempre um versículo para contar, tinham sempre uma história para compartilhar dos heróis da Bíblia. E quando eles contavam as histórias dos heróis da Bíblia, eles faziam associações com a nossa vida, com o nosso cotidiano, falando das verdades bíblicas que estavam acontecendo naquele momento. Aquilo sempre foi muito legal. Quando nós almoçávamos, todos nós juntos, o papo que rolava na hora do almoço era sempre alguma coisa relacionada à Bíblia. E era legal porque eles conseguiam contextualizar aquilo que eles queriam dizer com o momento que talvez alguém da família estava vivendo, um irmão, o pai, a mãe, cada um de nós. As minhas irmãs eram casadas na época, e todos os meus cunhados também se converteram, todos eles se converteram.
No entanto, muito embora eu tivesse um convívio estreito com as minhas irmãs, e tivesse um convívio ainda muito maior com o meu pai, porque morava na casa dele, eu não fui tocado ao ponto de baixar a minha guarda e me render completamente a Cristo. Eu não fui tocado. Minha mãe, sempre muito educada, ela ouvia atentamente tudo aquilo que as pessoas diziam. Minha esposa estava balançando a cabeça para com guarda. Ela ouvia muito educadamente o que as pessoas tinham a dizer, e ela, quando terminava, ela agradecia e dizia: vamos tomar um cafezinho? E ela corria para fazer um café. Ou seja, não estava muito interessado naquilo. E eu era muito ligado com a minha mãe. Eu tinha, de certa forma, o temperamento que ela tinha também. Então eu não me deixava tocar. Então faltava algo. Vocês estão entendendo? Havia muitos versículos, havia muita história, muita palavra, mas faltava algo ali. Em 2009, depois de 23 anos, a minha mãe precisava fazer uma cirurgia. E uma cirurgia simples, na bexiga, coisa de pessoa idosa que tem que fazer, uma cirurgia bem simples. E ela saiu internada no domingo. E na terça-feira, o pastor Elias e a pastora Rosa, que ficou de vir aqui, não veio, inclusive até se ela ouvir essa gravação: pastora, a senhora está devendo para nós uma visita. Em nome de Jesus, a igreja está cobrando, você prometeu, você não veio. Então você vai no médico, por favor, você vai no médico, você cura essa dor nas costas e vem aqui orar conosco, nós temos saudades de você. E a pastora Rosa, ela foi visitar minha mãe com o pastor Elias, e chegando lá, falaram de Jesus para minha mãe, e a pastora Rosa orou pela minha mãe. Minha mãe, quando terminou a oração, o que ela fez? Obrigado. Vocês querem um cafezinho? E serviu um cafezinho para todo mundo ali. Mas teve algo diferente naquela noite. Teve algo diferente naquele dia. Minha mãe, à noite, quando estava dormindo, ela sonhou com o Senhor Jesus falando com ela, dizendo que ela precisava se render completamente a Ele, precisava batizar. E ali, depois de vários eventos, meu pai teve contato com o pastor Elias e marcou o batismo da minha mãe. E no sábado, logo depois, isso foi na terça, no sábado, minha mãe foi batizada aqui nesta igreja. E eu, muito relutante, com o coração endurecido, porque eu não gostava muito de crente, a minha mulher se aprontou, a outra mãe, se aprontou e disse: eu não perco isso por nada. E eu peguei, para não ficar chato, eu vim na igreja. E vi minha mãe entregando a vida dela para Jesus. Depois, no domingo, minha mãe bebia e fumava. Mesmo contexto do pastor Lucas, bebia muito e fumava demais. Mas naquele domingo ela não bebeu e não fumou. Na segunda-feira ela foi internada. No dia 4 de dezembro, nós recebemos a notícia de que o óbito era iminente. Uma coisa que era simples, de repente se transformou num óbito iminente. E eu compareci ali no hospital, ela era Yamada, na UTI, ela estava na UTI, e ela chegou, e meu pai fazia visita comigo ali, e meu pai começou a chorar, ela não gostava de, perdão a expressão, não gostava de gente frouxa. E ela chegou pro meu pai e falou assim: ó, se for para chorar, vai embora, não quero ninguém chorando aqui não. E aí meu pai foi embora, eu fiquei junto com ela. Ela falou para mim assim: filho, eu queria morrer em casa. Eu cheguei para ela e falei assim: mamãe, a senhora está com medo da morte? Minha mãe tinha um olho verde, que era a coisa mais linda do mundo, irmãos. Ela puxou a máscara de oxigênio, apontou para o lado e disse assim: eu não tenho medo da morte, porque Jesus está aqui comigo. Jesus está aqui do meu lado, está aqui comigo. Irmãos, eu fui ali invadido por uma paz que era simplesmente inexplicável. Eu não conseguia compreender o que era aquela paz. Eu fui tomado por um amor que eu nunca havia experimentado na minha vida. Nunca eu tinha experimentado uma coisa daquela. Eu estava ali sentindo com a morte, possível morte da minha mãe, mas naquele momento que minha mãe olhou para mim e ela disse que Jesus estava do lado dela, ela estava falando com uma segurança tão grande como se Jesus realmente estivesse do lado. Eu não estava vendo, mas Jesus estava ali do lado dela. E aquela segurança, aquela tranquilidade, aquela paz invadiu meu coração. E eu fui tomado por um amor que eu não resisti. As lágrimas vieram aos meus olhos e eu comecei a pensar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ali a minha mãe, ela olhou para mim e me disse: filho, Jesus vai te abençoar. Ela me abençoou naquele momento. Minha mãe me apresentou uma versão do Evangelho, irmãos, que até aquele momento eu não conhecia. Ela me apresentou a versão do Evangelho vivo, do Evangelho de Jesus Cristo e da vida, do Evangelho que é muito maior do que as palavras que
Jesus naquele momento. Ela me deu Jesus naquele momento. Minha mãe me apresentou um Jesus que é muito maior do que qualquer palavra que eu e você possamos expressar neste mundo. Maior do que qualquer palavra. Ela apresentou o Jesus que ama, o Jesus que se importa, o Jesus que está do nosso lado, o Jesus que não nos abandona, o Jesus que segura na nossa mão e diz: não temas, porque eu estou contigo, eu nunca vou te abandonar. Como diz a palavra de Deus, ainda que uma mãe abandone o seu bebê pequeno, eu jamais te deixarei. Irmãos, Jesus estava ali no momento mais difícil da minha mãe, no momento de enfrentar a morte, um momento que todos nós enfrentaremos, mas Jesus estava ali segurando na mão dela, e ela tinha tanta segurança, ela tinha tanta confiança em Jesus, que ela entregou a minha vida para Jesus. Aquele que a levaria para a eternidade foi a pessoa em quem ela confiou para entregar não só a minha vida, mas a vida de todos os filhos que ela tinha. Irmãos, você não pode dar aquilo que você não tem. Olha, você não pode dar aquilo que você não tem. Por isso diz o texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A minha mãe me ensinou que se eu entregar os meus caminhos no Senhor e confiar nele, tudo o resto Jesus Cristo vai cuidar. A vida que Ele me deu, Ele vai cuidar, porque todos nasceram de novo, todos estavam destituídos da glória de Deus, todos estavam destinados ao inferno, caminhando para o inferno, mas Jesus Cristo, naquela cruz, nos trouxe vida eterna, nos deu perdão dos nossos pecados, Ele nos deu uma nova vida pelo nascimento, pelo Espírito Santo. Ele vai cuidar dessa vida que você tem, que Ele te deu. Ele vai cuidar do cônjuge, vai cuidar dos filhos que Ele nos dá. Mãe, eu sei que você é protetora, como a pastora Diria disse aqui muito bem, que protege a barriga, depois vai começar a proteger os filhos. Depois, meu filho tem 19 anos, fazer 19 anos, minha mãe cuida dele, a mãe dele cuida dele como se fosse um bebê, às vezes, irmãos. É o temperamento de vocês, Deus fez vocês especiais para isso. Mas quando você confia em Jesus, você sabe que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque você está confiando naquele que é o autor da vida, naquele que distribui as dádivas do céu, naquele que todas as promessas de Deus têm um sim, tem um amém. Quando você confia em Jesus, entrega seus caminhos para Ele, o emprego que Ele te deu está nas mãos dele, a tua empresa está nas mãos dele, os teus negócios estão nas mãos dele, as tuas amizades estão nas mãos dele. Ele sabe exatamente como usar cada uma destas coisas para que você seja uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. A minha mãe não me viu converter, irmãos. Ela não me viu me converter. Cristo me converteu. Ela não viu a minha esposa entregar a vida dela para Jesus. Ela não viu os seus netos, mas ela confiou em Jesus. Ela sabia que isso ia acontecer. No íntimo do coração dela, ela sabia que isso ia acontecer, porque ela me abençoou e disse: Jesus vai te abençoar tremendamente, você e toda a sua família. Eu creio, irmãos, ela não viu nada do que aconteceu, mas ela sabia que eu tinha confiança, porque aquele que prometeu é fiel. É fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Mãe, muito mais do que as muitas palavras que nós falamos para os nossos filhos, nós temos que falar mesmo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que inculcar a palavra de Deus no coração deles. Muito mais do que essas palavras, sabe o que é? É testemunhar a nossa confiança em Jesus, não só aos nossos filhos, mas às pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei qual é o momento que você, mãe, está vivendo agora, qual é a dificuldade, qual é a circunstância, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que eu vi uma mulher moribunda, uma mulher que o médico disse que não havia mais esperança para ela, mas como o pastor Lucas disse aqui, a esperança estava do lado dela e ela confiou em Jesus e sabia que nada tinha como dar errado, e ela foi em paz, ela foi sorrindo, porque quando eu despedi da minha mãe, ela me disse: filho, Jesus vai te abençoar, e muito, meu filho. Você ainda vai me dar muito orgulho, como
como se ela estivesse no céu olhando o que estivesse acontecendo aqui. Eu não sei, irmãos, isso eu estou falando por falar. Mas eu sei que aqueles que dormem no Senhor descansam no seio de Abraão, como Jesus colocou naquela história, naquela parábola do Lázaro e do rico. Eu sei que não há como nós nos comunicarmos com os mortos, mas um dia, como disse o pastor Lucas, eu tenho esperança viva de um dia encontrar com minha mãe no céu e agradecer a ela por ter me apresentado esse Jesus e por ter me ensinado a confiar, a saber que Jesus é a resposta para todas as coisas. Como disse aqui o pastor Lucas, eu não tenho, a pastora Diego falou, eu não tenho minha mãe aqui. Não tenho. Minha mãe não está comigo. Mas a palavra de Deus, lá de Marcos, capítulo 10, verso 30, se cumpriu na minha vida. Sabe por quê? Eu não tenho minha mãe, mas ainda neste mundo, Deus me deu muitas mães. 107 mães aqui nessa igreja. Deus me deu 107 mães que intercedem pela vida dos seus pastores. 107 mães que oram, que clamam, que jejuam e que buscam a Deus. A palavra de Deus diz que você terá 100 vezes mais. Eu, para a honra e glória de Deus, eu tenho 107 vezes mais do que eu tinha. E eu me alegro no Senhor por cada mãe que está aqui presente, por cada mãe que está na nossa lista de oração, por cada mãe que está na nossa lista de oração, que zelosamente nós oramos todas as semanas e zelosamente recebemos a intercessão de cada uma de vocês.